Olá, estou aqui com o Diogo Bugano para te falar do nosso primeiro evento, GI Next, que aconteceu agora em 2026. Esse primeiro evento de GI Next 2026, a gente foi inovador na programação. Então segue o princípio básico de reunir, conhecer, construir network com os colegas que gostam tumores gastrointestinais em São Paulo. Teve a presença de mais de 10 hospitais, super bem representados. E o que foi inovador, que dessa vez a gente fez o evento no começo da tarde. Começamos com a moça de boas-vindas, obviamente teve a discussão científica, mas antes disso começamos com Masterclass. Diogo, quer comentar um pouco sobre a Masterclass? O Masterclass foi com um palestrante chamado Henrique Joaquim, que ele é o diretor de negócios de healthcare para a Deloitte. E basicamente o trabalho dele é analisar movimentos do mercado de saúde brasileiro para fornecer análises de viabilidade de risco para potenciais investidores em healthcare no Brasil. Ele sabe tudo o que está acontecendo, né? E o que ficou claro da conversa dele é que as consolidações já estão acontecendo e vão acontecer, né? Ele brinca que é como se fosse um jogo de war, que você vai consumindo os players menores. A gente vai acabar com basicamente 3 ou 4 grandes players que vão ditar a saúde no Brasil, né? Esses players vão ser mais fortes em algumas regiões do que outras. Ele comentou muito, por exemplo, que no interiorzão do Brasil, Unimed é o grande player relevante e vai continuar sendo, né? Que na região sul e sudeste a gente tinha muito a presença das seguradoras de saúde, né? Sul América, Amil, Bradesco, e que a gente vem vendo esse movimento da Notre Dame Intermédica vindo para a região sul também, né? Isso olhando com um pouco diferente, né? E a gente perguntou como seria o papel do médico oncologista nesse novo cenário, né? E o que ele explicou foi que achava que é mostrar valor para a fonte pagadora. Então o médico conseguir trazer mais valor no sentido de melhores resultados com menos custo, melhores resultados com mais qualidade, né? O médico vai ser mais valorizado nesse meio. E eu acho que é tudo mais ou menos que a gente já tem visto no nosso dia a dia. Na parte de discussão científica, a gente discutiu o câncer de estômago, e conseguiu abranger todas as novidades de neoadjuvância e de adjuvância. Eu vim agora para tudo comentar um pouco quem falou pra gente neoadjuvância e adjuvância, que basicamente a gente discutiu. Exatamente. A gente começou com o estômago, doença inicial, com objetivo e com intuito curativo. A gente sabe que, obviamente, a cirurgia continua sendo a principal ferramenta em termos de cura, mas há muitos anos, nós, oncologistas, a gente acrescenta valor a esse tratamento. Já tem alguns anos que a quimioterapia operatória, que o protocolo FLOT, é a grande referência para adenocarcinoma de esôfago distal e de estômago. Então, esôfago distal, existia uma discussão de fazer a radioterapia ou não, porém, muito claramente, atualmente, a quimioterapia operatória é superior à radioterapia. E a grande novidade, ou a nova etapa do tratamento perioperatório, certamente é a adição da imunoterapia, né? Então, desde o estudo Matterhorn, apresentado em Chicago na ASCO 2025, depois publicado, ficou muito claro que adicionar a imunoterapia no tratamento perioperatório, nos 2 meses de quimioterapia antes, na quimioterapia depois e totalizando 1 ano de imunoterapia, tem resultados clínicos melhores a médio e longo prazo para o paciente tratado com intuito curativo. Obviamente tem questões abertas que a gente ainda precisa conhecer e entender melhor, né? A ciência é uma dinâmica contínua. Perguntas como essa: de fato, a gente deve fazer imunoterapia para todos os pacientes ou a gente deveria ter um padrão de biomarcadores para selecionar de quem de fato precisa ou não? Essa é uma grande pergunta. Outra pergunta: qual é a duração da imunoterapia? O estudo utilizou a imunoterapia por um total de 1 ano. Será que precisa tudo isso? Uma grande pergunta científica também é a diferença do componente antes de operar e do pós-operatório. Outras patologias como o câncer retal, nitidamente utilizar antes de operar, a eficácia ainda é maior. Então essas são algumas questões em aberto. Foi até uma coisa que a gente discutiu com os especialistas lá no dia, e estava debatendo isso com a gente, com o nosso colega Mauro Donadil, que está atualmente no Ecoclínicas, Fábio Catra, atualmente na Medicina Portuguesa, e Thiago Jorge, atualmente no Oswaldo Cruz. A gente debateu muito essa questão do tempo de tratamento. O estudo faz esquema sanduíche clássico, 2 meses antes, 2 meses depois. Mas muitos têm defendido o tolerância total em suas práticas, seja por tolerância à quimioterapia, seja por essa ideia de quanto mais imunoterapia antes, mais resposta. Uma coisa que a gente ainda está em aberto.
E daí, em seguida, a gente discutiu o estômago. Só uma outra questão. Ainda da quimioterapia, tratamento perioperatório, tem um subgrupo que é muito cativante, digamos assim, que é o paciente MSI. Né? Então, é uma grande pergunta. Esse paciente, qual que é a melhor forma de fazer imunoterapia? Um agente ou bloqueio duplo? Esse paciente precisa de quimioterapia ainda ou não? Essa é uma outra questão, sempre muito envolvente quando a gente discute o tratamento perioperatório para pacientes com adenocrossoma do esôfago distal e estômago. E, depois dessa discussão extremamente produtiva, com os colegas muito bem citados pelo Lugano, a gente discutiu adenocrossoma gástrico avançado. Quer comentar um pouco? Então, o Mauro fez uma revisão muito boa sobre isso. E acho que está claro. Para o paciente PDL1 positivo, e a discussão se faz pelo CPS ou pelo TEP score, mas para o positivo, está claro que o padrão hoje em dia é quimio mais imunoterapia. Nós temos 3 imunoterapias aprovadas atualmente no Brasil: nivolumab, pembrolizumab e tislelizumab. Não tem comparação cabeça a cabeça. Acho que todos estamos confortáveis de usar um ou outro de acordo com o disponível, com o acesso do paciente. Para o paciente HER2 positivo, acho que está claro se ele é presente HER2. Esse PDL1 positivo também, com imunoterapia, hoje é aprovado apenas o pembrolizumab. A gente debateu a chegada de novos tratamentos anti-HER2 para esses pacientes. É que está muito em alta o zanidatamab, a gente deve ter em breve chegando no mercado também. Né? A gente debateu finalmente a questão da claudina, que nós temos aprovado os obituximab, os tumores claudina positivo. E a gente sabe que estão vindo mais e mais tratamentos anti-claudina, novos anticorpos, ADCs anti-claudina. Né? E o debate que a gente tem hoje em dia é para o paciente que é PDL1 positivo e claudina positivo. Qual a gente deve favorecer? Se é o anti-claudina ou a imunoterapia? Você comentar um pouco? A discussão da adenocrossoma gástrica avançada foi muito produtiva. O Mauro foi muito feliz na revisão dele, que ele conseguiu, de fato, trazer todas as novidades recentes relevantes, que são muito, e ainda conseguiu rever um pouco o histórico da evolução do tratamento e as tentativas frustras ao longo dos anos. A impressão que eu tenho é que para adenocrossoma gástrica é quase uma revolução que a gente está vivendo recentemente. Estudando isso há mais de 10, 15 anos, a gente tinha só quimioterapia e atualmente é muito nítido que para adenocrossoma gástrica é mandatório a gente entender qual biologia aquele paciente pertence, qual que é o grupo de tumor que ele pertence, baseado em painel de biomarcadores. E atualmente cada vez mais está se ampliando os biomarcadores necessários na avaliação clínica inicial do paciente, porque cada fatia, cada biomarcador, cada subtipo de doença estão surgindo tratamentos alvos específicos, alguns dos principais já bem comentado aqui por Diogo. Então, para adenocrossoma gástrico, hoje em dia, para tratar de forma adequada, é mandatório pesquisar CPS, enzima de reparo de DNA, HER2, claudina 18,2, pelo menos, entre outras, porque hoje, felizmente, a compreensão biológica do tumor aumentou muito e as opções terapêuticas para cada subgrupo desses são muito específicas, adicionando benefício ao paciente. E aí, obviamente, a gente entra em discussões como assim, se ele tem claudina e PDL1 positivo, qual terapia-alvo você vai usar? Você vai usar a imunoterapia ou o obituximab? Essa é sempre uma grande discussão. Como que você vai sequenciar esse paciente? HER2, paciente HER2 positivo, hoje é um capítulo à parte, infelizmente tem várias estratégias. Qual que é a melhor forma de sequenciar esse paciente HER2 positivo? E certamente foi uma discussão extremamente produtiva e muito completa. Eu acho que o Mauro foi extremamente feliz na apresentação dele, de conseguir trazer de fato todas as principais novidades atuais em relação a essa doença. E a gente tem que encerrar fazendo um convite para a próxima sessão do GI Next. A gente tem esse objetivo de discutir ao longo do ano toda a área de gastrointestinal. Vão ser 4 sessões no total, então temos mais 3 pelo ano. E após a gente estar agendada para agosto, fica o convite para todos vocês.